Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Graças a Deus pelo privilégio que mais um domingo Ele nos concede de poder reconhecermos a sua bondade e a sua fidelidade sobre nós, através da sua provisão, através da sua direção e através do seu sustento para as nossas vidas. A minha oração é para que Deus continue fortalecendo a sua fé e que você continue em adoração ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na frente do celular, do computador. Neste momento, de modo muito especial, meu pedido é que você também concentre o seu coração no texto bíblico. Nós somos o povo batista, nós somos o povo da palavra. Então eu quero que você me acompanhe em uma leitura bíblica que se encontra no segundo livro de Reis, tá bom? Segundas Reis, no capítulo de número 20. Eu queria partilhar com os irmãos esse texto que particularmente tem um sentido bem especial para a minha vida. Eu me identifico muito com essa escrita, com essa porção da palavra. Então, Segundas Reis, capítulo 20, nós vamos meditar do versículo 1 em diante, mas eu quero ler só o 1 e depois, ao passo que nós vamos aprendendo o texto, ou seja, compreendendo, a gente vai avançando na leitura do texto, tá bom? Então, junto com a sua família, Segundas Reis, capítulo 20, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Vamos pedir a Deus direção na compreensão do texto. Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque está diante de nós a tua palavra. E nós precisamos que a tua palavra, ó Deus, encontre lugar do nosso coração. Há pessoas que à frente desse celular, desse computador, dessa televisão, precisam ouvir uma palavra do Senhor. E a nossa expectativa, Pai, assim como a nossa intercessão, é que a tua palavra se faça ouvida, entendida e compreendida por cada pessoa que nessa hora nos ouve. Receba, Pai, a nossa adoração e nos dê direção na compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje à noite é um texto desafiador. E o personagem principal do texto, o qual nós lemos, é o profeta Ezequias. Profeta não, perdoe-me, é o rei Ezequias. Ezequias é filho de Acás. E nós vamos perceber que o pai de Ezequias foi um péssimo homem no que se diz respeito à sua conduta espiritual. Acás foi idólatra, conduziu a nação de Judá à idolatria e também queimou seus filhos aos deuses naquela época, cometendo aquilo que era abominação ao Senhor. Mas Ezequias, diferente do seu pai, era um ótimo homem. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Logo, a vida de Ezequias começa nos ensinando que o homem nem sempre é produto do meio. É possível nós termos péssimos pais e ainda assim sermos boas pessoas. Porque os princípios do Evangelho falam mais alto do que o lugar onde nós moramos. Então esse Ezequias começa a reinar em Israel, em Judá, melhor dizendo, com 25 anos de idade. E a Bíblia Sagrada diz que no período de 29 anos ele esteve reinando e foi responsável por grandes mudanças significativas no cenário religioso e político de Judá. Esse homem que hoje vai servir de inspiração para as nossas vidas. O texto sagrado, no versículo 1 que nós lemos,
diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. É interessante nós observarmos que as enfermidades, elas vão chegar na vida de todas as pessoas. Elas chegam na vida dos reis e na vida dos seus súditos. Chega na vida de quem está sentado nos tronos e chega na vida de quem não tem onde sentar. Chega na vida dos governadores e chega na vida dos governados. As dificuldades chegam na vida dos ricos e elas também chegam na vida dos pobres. Agora o texto caracteriza a enfermidade de Ezequias como sendo muito grave, porque o texto sagrado diz que essa enfermidade era uma enfermidade mortal. Se você observar no versículo 7 do texto, capítulo 20, você vai perceber que Ezequias tinha úlceras, grandes ferimentos na sua pele. O que provavelmente, se essa enfermidade dele fosse diagnosticada em nosso tempo, seria tido como câncer de pele. E você sabe o quanto o câncer mata no tempo que nós vivemos. Talvez é a doença que mais faz o coração da humanidade temer. No entanto, esse homem adoece. Esse homem se deprime, provavelmente se entristece, porque ninguém fica alegre quando está enfermo. E é nessa hora, o versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, dispõe-te, vai lá na casa de Ezequias e leva um recado meu para ele. E eu fico imaginando como é que geralmente acontece as visitas pastorais. Quando um irmão está enfermo, uma família enferma, os pastores, os líderes da igreja, as autoridades no sentido eclesiásticas, vão fazer visitas como de costume. Nós chegamos, abrimos a Bíblia, lemos um texto, confortamos o coração da família e ao final oramos e vamos embora. Talvez fosse esse tipo de visita que Ezequias esperava. Mas o texto sagrado diz que a visita de Isaías vem na contramão das expectativas do coração de Ezequias. Porque quando ele chega lá, ele traz uma notícia não agradável. A notícia para Ezequias era: põe a tua casa em ordem, porque eu não vim profetizar cura sobre a sua vida, eu vim te dar um recado de Deus. Deus disse que você vai morrer. Que notícia difícil para uma pessoa receber. Que notícia difícil para uma pessoa entregar. Agora, até antes de Ezequias morrer, a Bíblia diz que Deus exigiu dele colocasse a sua casa em ordem. Quantas famílias desorganizadas, irmãos? Quantas casas em desordem? E parece-me que o texto está nos ensinando que nós não temos a liberdade nem para morrer, se a nossa casa não estiver em ordem. Esse texto também vai nos falar que nem sempre a palavra vai vir de acordo com aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Mas também vai nos falar uma coisa muito importante sobre a vida daqueles que se encontram no papel de profetas do Senhor. Nem sempre nós vamos falar o que nós gostaríamos de falar. Quem dá a palavra é Deus. O profeta não cria mensagem, ele só entrega a mensagem. Essa notícia é difícil. E a pergunta que surge é: o que nós devemos fazer quando recebermos as notícias que desagradam o nosso coração? O que fazer quando o diagnóstico é câncer? O que fazer quando a perspectiva é de morte? O que fazer quando a esperança for ausente nos nossos corações? Quais serão as nossas reações diante das notícias ruins? Então Ezequias vai nos ensinar a partir de agora como é que ele agiu. No versículo 2 diz que a reação imediata de Ezequias foi orar. O texto diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao seu Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, eu peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou
muitíssimo. A reação imediata de Ezequias é buscar a Deus. E isso parece-me que não é nenhuma novidade para aqueles que estão dentro das igrejas, conhecendo a palavra e lendo as Escrituras. A oração não pode ser o nosso último recurso. Ela precisa ser a nossa primeira ação em meio às dificuldades. Ezequias vai orar. E o versículo 2 diz que ele vira o rosto para a parede. É como se ele dissesse: não quero olhar para mais nada. Eu preciso de concentração. Porque o que eu vou falar agora para Deus exige justamente uma concentração maior. Eu preciso conversar, eu não quero olhar para o lado, eu não quero ver ninguém. Ele virou o rosto para a parede. E a Bíblia diz que então ele orou. Vamos olhar as características da oração de Ezequias? O versículo 3 diz que, em primeiro lugar, Ezequias disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei com fidelidade diante do Senhor. Ezequias é muito ousado, porque ele pede para Deus lembrar do seu histórico de fé, da sua caminhada de fé, da sua conduta. E ele está dizendo: eu andei diante de ti. Como foi o meu andar diante de ti? Em fidelidade. Se você olhar aqui em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Quando você olha a história de Ezequias, que está aqui em 2 Reis, em 2 Crônicas, também em Isaías, você vai perceber os grandes feitos desse homem. Contrário do seu pai, a Bíblia diz que ele chegou e removeu os postes ídolos de Judá, que era símbolo da idolatria predominante naquela época. A Bíblia Sagrada diz que as portas do templo estavam fechadas e Ezequias decidiu abrir o templo para poder restaurar a adoração ao Senhor. A Bíblia diz que ele voltou a celebrar a festa da Páscoa, relembrando o que Deus fizera por eles no Egito. E antes do culto começar, a Bíblia diz que Ezequias mandou os levitas se santificarem, porque a santificação deveria começar por aqueles que iam trazer a ministração. Esse homem fez coisas maravilhosas, reformou espiritualmente a vida do povo de Judá. E é esse homem que tem coragem de pedir para Deus o que eu e você não temos coragem de pedir. Lembra do meu passado e veja que eu andei diante de ti com fidelidade. A maioria de nós pediria justamente o oposto. Senhor, esquece o meu passado. Esquece o que eu fiz mês passado, esquece o que eu fiz fim de semana que passou, esquece o que eu fiz no ano passado, esquece os meus pecados, porque é assim que nós nos portamos diante de Deus. Deus joga os meus pecados no mar do esquecimento, porque nem sempre o nosso histórico é um histórico que alegra o coração de Deus. Mas Ezequias era um homem fiel, antes da tribulação, durante a tribulação, e você vai perceber que ele vai permanecer fiel depois da tribulação. Então ele pede: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade. Segundo, ele diz: e com inteireza de coração. Perceba que a fidelidade de Ezequias não era só comportamental, era a partir do seu coração. Inteireza, um coração inteiro. O Senhor que viu a minha conduta e contemplou o interior da minha vida, viu que eu era um homem dedicado ao Senhor por inteiro. Era de comportamento, mas também era de coração. Ele diz: e fiz o que era reto perante os teus olhos. Meus irmãos, fazer o que é reto perante os olhos daqueles que nos amam, isso é, os nossos familiares, é fácil. Fazer o que é reto perante os nossos olhos, que são os ruins para nos julgar, é fácil. Agora você sabe que Deus ele vê com perfeição. E Ezequias está dizendo que fez o que era reto perante os olhos do Senhor, que enxerga milimetricamente a nossa vida e vê em nós o que o homem não pode ver,
que vê em nós o que nós não conseguimos ver. Aquele que tem olhos como chama de fogo e nos vê por inteiro, nos vê por completo, vê as nossas ações, as nossas omissões e as intenções do nosso coração. E Ele está dizendo, pode olhar porque o Senhor sabe que eu fiz o que era reto perante os teus olhos. Ah, meus irmãos, que oração linda! Fruto de uma vida entregue e devota ao Senhor. Mas a Bíblia diz no versículo 3 que, ao final da oração, Ezequias chorou muitíssimo. Lágrimas nas Escrituras, muitas vezes é sinônimo de quebrantamento. Perceba que Ezequias não está chorando por causa de um pecado. Ele está chorando por causa da relação dele com o Senhor. Ele chorou. E às vezes eu acho que nós somos muito áridos. Choramos pouco na presença de Deus. Dificilmente nós conseguimos encontrar pessoas verdadeiramente quebrantadas diante do Senhor. Qual foi a última vez que você se pegou chorando enquanto orava? Qual foi a última vez que em uma oração você percebeu as lágrimas brotando dos seus olhos, o seu coração quebrantado e você não se deu conta do porquê isso aconteceu? Ezequias chorou. É normal chorar. Anormal é não chorar na presença do Senhor. Anormal é não sentir mais o Senhor. É certo que o culto, ele não é emocional. Ele não é sensorial. Mas chorar faz parte da vida cristã. Porque a Bíblia diz que até Jesus chorou. Nós precisamos voltar à presença de Deus em meio às nossas orações, quebrantar os nossos corações e voltar a chorar diante de Deus, para que Ele restaure o interior da nossa vida, banhe o nosso coração com quebrantamento e nos levante como homens e mulheres de Deus, que todos nós, irmãos, precisamos ser. Então o versículo de número 4 diz que quando Ezequias acaba de orar, a Bíblia diz que então, em resposta à oração de Ezequias, porque Deus responde a oração, ok? A Bíblia diz que antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele novamente a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos dos reis da Síria eu te livrarei. A ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Vamos parar para poder compreender a riqueza de detalhes que se encontram nesses versículos. Primeiro, Ezequias recebe a má notícia e tem uma excelente posição: orar. Orando ali, a Bíblia diz que o profeta que havia levado a ele o recado, que não foi bom, foi péssimo, Isaías ainda está saindo e de repente, mais uma vez, a palavra do Senhor vem agora a Isaías, dizendo: volta. E eu quero chamar a sua atenção para a vida de Isaías. Gente, olha só a vida desse homem. Está na sua casa, de repente vem a palavra de Deus para ele e diz: vai no palácio. Olha, profetizar maldição, profetizar morte para um rei, tem que ter muita coragem. Mas ele vai. Porque quem tem a Deus não tem nos homens. A Bíblia diz que ele vai. E ele chega lá e dá o recado. E quando ele dá o recado, Deus diz: vai embora. E ele está indo embora. E antes que ele saia da cidade, Deus diz: para, volta de novo. E ele volta. E Deus diz: agora diz para ele o contrário do que você falou da outra vez. Ele vai viver. Sabe o que é interessante? É porque Isaías não questiona a voz de Deus. Porque normalmente nós questionaríamos a voz de Deus. Nós diríamos para o Senhor: eu não estou te entendendo. Aí
Deus não existe para ser entendido, irmãos. Deus existe para ser obedecido. Muitas vezes, a ordenança de Deus não tem sentido. Muitas ordens de Deus para nós, aparentemente, não tem sentido. Volte para o contexto de Josué. Ali, a Bíblia diz que Deus ordena o povo, ao redor das grandes muralhas daquela cidade, rodear 7 vezes para aquela muralha cair. Cadê a lógica nessa ordem de Deus? Depois que vocês derem 7 voltas, aí vocês gritam. Cadê a lógica nessa ordem de Deus? Não tem lógica. Mas o povo obedeceu. E porque o povo obedeceu, as muralhas de Jericó caíram. E o povo foram vitoriosos. Pare de questionar Deus. Simplesmente coloque em prática as orientações dele. E a semelhança de Isaías, de Ezequias, também você vai desfrutar das vitórias do Senhor. Tem muitas ordens que Deus está nos dando. Nós estamos condicionando isso. Isaías não. É profeta. É para ir, eu vou. É para profetizar a morte, profetizo. É para voltar, volto. É para profetizar a vida, profetizo. Fala que o teu servo ouve. Que essa seja também, irmãos, a conduta do nosso coração. E a expectativa de Deus a nosso respeito é que nós simplesmente o obedeçamos. É isso que faz de nós verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Não tente compreender Deus, porque Ele não dá para ser entendido, Ele não cabe em mentes limitadas como a nossa. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Nunca nós conseguiremos compreender Deus. Se nós compreendêssemos Ele perfeitamente, Ele não seria Deus. Não dá para compreender, mas dá para obedecer. Isso dá. Obedecer dá. Então Isaías volta e diz. E qual é a palavra de Isaías para Ezequias? Primeiro, ele diz: eu ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. E ele diz: e depois tu subirás à casa do Senhor. Olha essa expressão. Deus disse pela boca do profeta: eu ouvi a tua oração. Porque Deus ouve orações. Mas o texto diz: mas eu também vi as tuas lágrimas. Deus viu e Deus ouviu. O que eu acho que muitas vezes, a nosso respeito, Deus ouve muito, mas vê muito pouco. Porque pouco nós demonstramos. Às vezes até há uma contradição entre a nossa voz e aquilo que Deus vê em nós. E eu acho que é uma necessidade de conjugar a nossa oração com a nossa conduta. A nossa oração com as nossas lágrimas. A nossa oração precisa ter coerência com aquilo que Deus vê em nós. Porque quando Ele ouvir e vê em nós, Ele vai fazer como fez com Ezequias. Pode voltar. A oração dele não é mecânica. Não é da boca para fora. É fruto de uma vida. Pode voltar. E Deus então promete para ele cura. Mas é interessante também que o texto diz que Deus promete para ele longevidade. 15 anos. E Deus faz uma terceira promessa para ele: eu também vou te livrar do rei da Síria. Nesse contexto aqui, que não é cronológico, em 2 Reis, Ezequias está enfrentando uma segunda dificuldade. Se você ler o capítulo 19, você vai perceber que o rei da Síria tinha entrado em Judá e tinha colocado o povo ali. O povo estava amedrontado, ameaçando o povo de morte. E aquele rei estava desesperado já, porque tinha um grande inimigo para poder vencer. Percebe, o cara com 2 dificuldades dessas, prestes a morrer, e do outro lado um outro rei querendo matar também. A morte estava cercando a vida de Ezequias. Mas quando ele orou, Deus falou: eu não vou somente te curar, eu não vou somente acrescentar os teus dias, eu também vou livrar você do rei da Síria. Eu vou vencer a tua guerra, eu vou lutar a tua batalha, eu vou sair a teu favor e você vai ser restaurado.
coisa bacana. Se você depois olhar na sua casa no capítulo 19, versículo 35 a 36, Deus cumpriu todas as promessas dele. Porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que ele prometeu, e o povo estava ali, o rei da Síria, com um exército gigantesco, de 185 mil soldados, para poder aniquilar Ezequias e levar Judá a ser escravo. Mas sabe o que aconteceu? A noite chegou, e Deus levantou um anjo. Olha, não foi um homem, um anjo. E a Bíblia diz que na calada da noite, esse único anjo matou os 185 mil soldados do rei da Síria. Um anjo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não precisa de um exército celestial para vencer as nossas lutas. Basta um anjo, basta uma palavra, basta um toque, basta um olhar, basta uma ação dele a nosso respeito, e os nossos problemas terão sido cessados. Porque ele é Deus, irmãos. E ele pode fazer todas as coisas. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas sabe o que é interessante? É porque o versículo 7 vai nos mostrar a forma como Deus curaria Ezequias. Versículo 7. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Amém, irmãos? Amém. Olha só que coisa bonita. Deus vai curar Ezequias. E como é que ele vai curar? Aí talvez nós pensássemos, como ele enviou um anjo, então ele também vai agir de obra sobrenatural. Talvez o profeta vai colocar a mão na cabeça dele, orar, e a enfermidade vai sumir. Talvez não, ele vai só dormir e acordar e vai estar totalmente sarado. Não. Sabe como é que Deus cura Ezequias? Usando remédio. Pega a pasta de figo, remédio, e coloca sobre as úlceras de Ezequias, e ele vai sarar. Nós precisamos compreender um pouco mais a fé, gente. Tem muita gente doida no meio evangélico. Você já parou para pensar nisso? Deus, ele pode agir de forma sobrenatural, como agiu quando mandou o anjo. Mas Deus pode agir por meio natural, quando ele usou o remédio. Anjo é de Deus, e o remédio é de Deus também. Então é mais ou menos assim: você está doente? Toma um remédio. Está com dor de cabeça? Toma um remédio. E tem uma enfermidade? Siga as orientações dos médicos. Vai para a farmácia. Não deu certo não, então peça o milagre a Deus. Porque se ele quiser, ele vai te curar. Ou de um jeito, ou de outro. Porque todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudanças. Medicina também é uma grande bênção de Deus para poder curar as nossas enfermidades. É Ele que dá sabedoria aos médicos. É Ele que conduz as autoridades. É Ele quem dá sabedoria ao homem, para o homem inventar, criar. E o homem diz: criei. Deus fala: não, você não criou. Você foi só marionete nas minhas mãos. Quem criou foi eu, porque foi eu quem inspirei você. Deus disse que ele foi curado por meio de remédio. Mas aí, a título de conclusão, tem uma coisa que eu acho muito bacana e que não pode ficar fora do texto. O versículo 8 ao 11 diz assim, versículo 8: Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? O que Ezequias quer? Uma garantia. O que Ezequias quer? Um sinal. Você já viu o crente pedindo sinal? Senhor, aquela moça é de Deus para mim ou não é? Eu caso não caso com esse homem. Essa porta é tudo, então você me deu um sinal, né? Você já viu? Está aqui o crente mimado, Ezequias. Deus já tinha mandado o profeta na casa dele. Deus já tinha dito que o curaria. Deus tinha dito que o livraria. Deus tinha dito para ele que acrescentaria os dias. Mas a palavra de Deus para Ezequias parece que não é o suficiente. Porque o profeta era a palavra de Deus. Era assim que Deus falava com o povo do Antigo Testamento, usando os profetas.
Mas às vezes parece que a palavra de Deus não basta, a gente quer uma coisinha a mais, né? E muita gente cai nesse erro. Mas Deus foi misericordioso com Ezequias. Ele falou: você quer um sinal? Então eu vou te dar um sinal. Deus é compreensível, irmãos. Vamos pensar sobre isso. Então ele falou: ok, vou te dar um sinal. Respondeu Isaías, versículo 9: o que você vai querer? Ser-te-á da parte do Senhor um sinal de que Ele cumprirá essa palavra. Ele vai adiantar o sol 10 graus ou Ele vai retroceder? Ezequias diz, versículo 10: então disse Ezequias: ora, é fácil a sombra do sol adiantar 10 graus, porque isso é a trajetória comum do sol. Mas eu não quero assim. Antes que o sol retroceda, que a sombra retroceda. Irmãos, a ousadia do pedido desse homem. Aqui nós temos que pensar algumas coisas. Porque o sinal dele é para Deus mover o céu. O sol tinha que voltar para a sombra retroceder. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mover o sol. Vai mover o céu. E a sombra verdadeiramente vai retroceder. Versículo 10 e 11. Se você olhar lá no contexto de Josué, se não estiver enganado, no capítulo 8, enquanto Josué lutava, ele fez um pedido a Deus: Senhor, faça com que o sol pare. E a Bíblia diz que no dia inteiro o sol parou, até Josué conseguir vencer os seus inimigos. Se você olhar a vida do profeta Elias, ele também fez um pedido ao Senhor: Senhor, tranque as portas do céu. E eu quero que durante 3 anos e 6 meses não chova. E Deus trancou a porta do céu. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele pediu para Deus fazer com que chovesse. E a chuva desceu. Tiago capítulo 5. O que todos esses textos estão nos ensinando, irmãos? Que a oração tem poder de mover os céus. Deus retrocede a sombra, Deus para o sol, Deus tranca as comportas de maneira que não chova, e Deus abre as comportas de maneira que chova. A questão não é se Deus atende a oração. A questão é se nós temos coragem de fazer pedidos ousados, a tal ponto de Deus mover o céu a nosso favor. A questão não é se Deus faz, porque Ele faz. Todas as coisas Ele fez com a palavra do seu poder. A questão é se nós cremos. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele pode curar a sua vida. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode dar livramento a você dos seus inimigos. Ele pode te dar longevidade. Ele pode ouvir suas orações. Ele contempla a sua fala. Ele vê as suas lágrimas. E Ele pode solucionar a sua vida. Esse Deus que hoje nós cultuamos. Esse Deus para quem nós nos dedicamos. E a esse Deus que nós permaneceremos adorando. Ele é Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. E eu quero orar também por alguns pedidos que foram feitos aqui. Pula sua cabeça. Obrigado. Na verdade, eu quero ler os pedidos para a gente poder orar. Primeiro, que Deus continue queimando os nossos corações. Que pedido maravilhoso. De fato, Ele nos queima o nosso coração. E esse queimar, você sabe, é a ação do Espírito em nós. Que esse queimar jogue fora tudo aquilo que não nos acrescenta em nossa vida. De fato, Ele nos avive. Vamos orar também pela cura da nossa nação. Acabamos de falar que Deus pode. Que Ele pode pelo meio natural, pode pelo meio sobrenatural. Ele pode. Nós vamos orar pelas famílias da nossa igreja. Pelos procedimentos cirúrgicos da irmã Gorete. Onde estão nossas orações, minha querida. Estamos aqui, vamos interceder por você. Para que Deus firme os nossos corações. Ou melhor dizendo, firme os corações dos novos convertidos. E que bom que nós temos novos convertidos. Precisamos zelar, interceder e amar essas pessoas.
Deus ampare todos que estão sofrendo com essa pandemia, tanto na saúde como nas consequências que elas estão trazendo: fome, desemprego, desespero e etc. Vamos orar? Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Deus, nós estamos felizes pela graça que o Senhor nos concede, de podermos, nesse momento, sermos os intercessores. Nós acabamos de falar sobre oração, Pai. E nós, inclusive, ampliamos o nosso entendimento sobre o poder que a oração tem. Porque a oração pode tudo quanto o Senhor pode. A oração é chamar o Senhor para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E a nossa oração é para que o Senhor incendeie os nossos corações, queime os nossos corações de amor por Ti, que o Senhor nos avive, que o Senhor não nos deixe desperdiçar esses momentos que nós estamos vivendo. Nós não queremos voltar a ser as mesmas pessoas depois dessa pandemia. Nós queremos ser pessoas melhores para o Senhor e consecutivamente melhores para o Teu reino, para as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor, ó Deus amado, abençoe o movimento Viver, o projeto Viver. Nós sabemos que isso vai se refletir na vida das famílias que cercam a nossa comunidade de fé. Nós queremos servir esse bairro, nós queremos amar essas crianças e nós queremos mostrar para os pais o quão eles são importantes para o Senhor, com o cuidado que nós teremos com seus filhos. Continue levantando voluntários, abençoando a vida da liderança desse projeto e conduzindo o coração deles ao Senhor, porque nós vamos te servir e nós vamos triunfar em nome de Jesus. Amém. Oramos pela cura da nossa nação. Oramos para que o Senhor dê sabedoria aos médicos, para que o Senhor age de forma natural e sobrenatural, usando os médicos e usando os anjos, como o texto nos diz, usando os meios naturais e os meios sobrenaturais, para que a nossa nação seja sarada, Pai. Oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que perderam seus empregos, oramos por aqueles que estão apavorados. Deus, visite cada casa, visite cada bairro, visite cada pai de família, visite cada mãe, visite as autoridades dessa nação, seja ela qual for, Pai. Abençoe, dê sabedoria aos médicos, dê sabedoria, ó Deus amado, às autoridades políticas, sejam municipais, estaduais ou federais. Cuide, Pai, mas não sai somente o Brasil não, Senhor, sai o mundo inteiro, Senhor. Cuide de todas as nações e traga cura para cada uma delas. E nós te oramos, Pai, para que o Senhor abençoe os novos convertidos da nossa igreja, assim como das igrejas que nos cercam. Ajude essas pessoas a firmarem os seus pés, a não desistirem da caminhada espiritual e nos ajude a ter sabedoria no trato, no cuidado e nas intercessões a favor desses irmãos, para que nós consigamos fazer a linda festa, que é a festa das águas, batizando as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.